Alan, joguinho ontem, dois tempos bem distintos, né? O primeiro tempo, um jogo um pouco mais parelho, o Flamengo não conseguindo imprimir muito seu ritmo de jogo, com dificuldade de chegar e criar chances claras de gol, e um Michael muito abaixo do esperado. Já no segundo tempo, um Michael completamente diferente, um Michael decisivo, 2 gols, um atrás do outro, e o Pedro, na primeira finalização e praticamente a única oportunidade que ele teve de jogar com bola nos pés, guardou também. O que a gente espera é um Flamengo do segundo tempo de ontem, mas para isso precisa de muito trabalho e muita coisa ainda nas mãos de Renato Gaúcho, né? Então, Cleitinho, vamos lá. Galera, a gente há de destacar, e eu vou pontuar, assim como pontuei ontem no pós-jogo, né, a importância da vitória. A vitória foi fundamental para manter vivo ainda as esperanças da conquista do título brasileiro. Tá difícil? Tá complicado. Vamos ser honestos aqui, justos. O Flamengo tem 2 jogos atrasados. Ok, são 2 jogos fora de casa. Mas o Atlético Mineiro não vai tropeçar mais. Vai, também vai tropeçar. Só que aí a gente precisa manter essa chama viva, essa chama acesa, até mesmo para que se afaste essa questão de poupar ou não. Ontem a gente viu o Renato Gaúcho muito revoltado, né, na coletiva. É claro que ajudou a vitória ajudou ele a cuspir marimbondo como ele cuspiu ontem. Eu tenho só um ponto com relação à coletiva dele. Eu acho que tudo isso poderia ser evitado se o Flamengo fosse, né, mais honesto com o seu torcedor. Se o Flamengo tivesse, sim, ali, né, um plantão médico, informasse a questão dos atletas, como isso não acontece, dá margem para jornalistas tentar apurar, conseguir informações e acabar publicando, de repente, coisas que são inverdades ali, como dito pelo Renato Gaúcho, né? Mas a maioria das vezes os caras mais acertam do que erram também, então a gente tem que saber ponderar isso aí. Voltando aqui à questão do jogo, Cleitinho, foram 2 tempos sim muito distintos, mas um jogo muito controlado pelo Flamengo. Só que não basta apenas controlarmos um jogo, por mais que a gente esteja com muitos desfalques. A gente precisa continuar vencendo. A gente precisa, né, ir atrás ali do Atlético Mineiro. E para que isso aconteça, a gente tem que sim superar todos os adversários, independente do time que a gente vai mandar a campo. Ontem, a equipe do Fortaleza, a gente não pode desmerecer a equipe do Fortaleza. A equipe do Fortaleza faz um ano fantástico. Os caras estão firmes ainda aí na Copa do Brasil, vão disputar com o Atlético Mineiro. Os caras estão na parte de cima ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, querer desmerecer a equipe do Fortaleza, né, é uma covardia, né? E ontem eu previ assim, um jogo até mais complicado do que ele acabou se transformando, Cleiton, em virtude dos desfalques que a gente teve e pela, né, o acerto como a equipe do Fortaleza vem jogando. A equipe do Fortaleza vem jogando muito certinho, então isso me gerou uma preocupação adicional, tanto que eu coloquei até no bolão lá, que ganharíamos ali com uma certa dificuldade, 2-1, sempre sendo otimista, né? E a gente acabou conquistando um placar até elástico, um placar de 3-0, que, de novo, foi sensacional. Mas um primeiro tempo ali muito fraco, né? Muito aquém, para um time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, que quer ser, de forma seguida, tricampeão brasileiro em 2021, a gente tem sim que tomar as rédeas, a gente tem que ser mais incisivo e mais agressivo diante do adversário. Não conseguimos isso no primeiro tempo, Coutinho. E no segundo tempo, quando parecia até que o Fortaleza voltou melhor os minutos iniciais ali, com mais ímpeto, o Flamengo vai e consegue conquistar o seu gol, né, com o Pedro, uma bola muito bem batida pelo Andrés, que, por sinal, é, para mim, um dos destaques. É um jogador diferenciado, é um jogador que bate muito bem na bola, galera. Para mim, só estou aguardando ali aquela falta sendo cobrada ali próximo à área. Tenho certeza que ele vai guardar e vai acabar com esse jejum de falta também, porque bate como poucos na bola. É um cara, para mim, que é muito diferente. A gente conquista o primeiro gol com o Pedro, numa bola batida de escanteio ali, que ele entra sozinho praticamente, ali dentro da pequena área. Aí depois o Michael resolve aparecer. E aí o Michael dá números finais da partida, faz um e depois o segundo gol. 3-0 Mengão, placar necessário, placar suficiente para que a gente possa, sim, né, subir na tabela e deixar já as porquinhas para trás. As porquinhas que tiveram revés. Para muitos que também criticaram aí o empate do Flamengo diante do Red Bull Bragantino. Eu acho que quem acompanhou um pouquinho do jogo ontem, quanto as porcas, viu o quanto o Bragantino também é um adversário complicado. O Bragantino não é mais, né, aquele adversário fácil de ser superado, a ponto de todo torcedor ficar
frustrado, revoltado pelo fato da gente não ter conseguido conquistar a vitória. Seria fundamental também a vitória, eu concordo. Mas a equipe do Bragantino, a gente tem que aprender a respeitar os adversários que a gente está enfrentando. A do Fortaleza, insisto, Cleitinho, para voltar a palavra para você, foi uma vitória monstruosa. Apesar da gente ainda ver alguns defeitos, apesar de ter algumas críticas na Renato Gaúcho, mas foi uma vitória monstruosa de um time totalmente desconfigurado em virtude aí de jogadores servindo essas malditas seleções e também de jogadores lesionados no departamento médico. Acho que o mais importante, né, Alan, é que a gente até vem trazendo para a galera aqui no canal, é que a nossa insatisfação não vai nem além da questão do futebol apresentado, mas os últimos 4 jogos o Flamengo só venceu esse contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. A gente estava também, além do bom desempenho, tentando buscar um resultado que seja condizente ao que o Flamengo busca, que é ser campeão brasileiro. E esse resultado veio ontem. Tem até o Rafael Teixeira falou, ó, resultado 10, futebol 6. Concordo, acho que o futebol dá para melhorar. Por exemplo, acho que tem momentos que o Flamengo deixa de utilizar o Pedro. Não é um jogador com tamanha mobilidade quanto a do Gabigol, mas é um jogador que é importante, fazendo uma parede para buscar uma jogada melhor, um passe, muito talento. E eu acho que o Flamengo usou muito pouco o Pedro ontem. Foi um jogador que praticamente mal viu a cor da bola. E não por culpa dele, mas talvez por culpa do mau posicionamento de alguns jogadores, como do próprio Vitinho, um primeiro tempo muito abaixo do esperado do Michael, já no segundo tempo muito melhor. Então, assim, a gente conseguiu ver que depois que o Flamengo abriu o placar, o Fortaleza sentiu o golpe, o Flamengo foi lá e fez o que a gente espera. Faz 1, faz 2, faz 3, que é o que o Renato Gaúcho, logo no seu início de passagem pelo Flamengo, acostumou o torcedor a ver. Então, eu concordo com o Rafael. Acho que o resultado foi muito bom, excelente, eu diria, um 3-0 com uma equipe que estava empatada em número de pontos com você, é um excelente resultado. A gente jogou contra o Bragantino, como o Alan falou, e a gente fez um jogo bem aquém também do que a gente aguardava para o confronto. O Bragantino, por mais que eu respeite o que o Alan pensa, vejo que o Bragantino não foi um grande adversário naquele jogo contra o Flamengo. Eu acho que não fez uma grande partida. Teve seus méritos, buscou o empate num golaço, mas contra o Palmeiras foi um Bragantino completamente diferente. Um Bragantino sufocando muito na marcação, conseguindo roubar as bolas, fazendo um gol atrás do outro. Então, assim, até o próprio Bragantino sofreu um pouquinho contra o Flamengo na questão da criatividade, sentiu um pouco da dificuldade da partida. Contra o Palmeiras... Mas aí a gente descredibilizar... Mas aí, Cleitinho, a gente descredibilizar o que foi feito pelo Flamengo. Porque, assim, quando o adversário enfrenta dificuldades a nos enfrentar, por mais que a gente fique com a forma como o time atuou, do time não ter conseguido ali se impor e conquistar a vitória diante do Bragantino, o time do Flamengo, galera, a gente tem que botar na cabecinha aqui que esse time alternativo que jogou ontem e que jogou contra o Bragantino faz frente e é superior no papel a qualquer não. A equipe do Atlético Mineiro não vai ser superior, mas pelo menos a 95% dos adversários no Brasil, Cleiton. Então, assim, se o Bragantino não conseguiu jogar bem quarta-feira, igual jogou ontem, né, diante do Palmeiras, foi porque o Flamengo também não permitiu que isso acontecesse. Não dá só para querer tirar o mérito, né, do Bragantino e você esquecer que o combate que o Bragantino teve foi diante do Flamengo, que por mais que esteja desconfigurado, insisto, né, tem jogadores, sim, de talento, tem jogadores de capacidade e que isso acaba fazendo a diferença. Não, com certeza, isso eu concordo contigo. Mas, assim, bom resultado, excelente resultado, até mesmo para trazer um pouquinho da tranquilidade para o torcedor, até mesmo para trazer um pouquinho da confiança para o torcedor. O torcedor, rodada a rodada, vinha aqui na live, a gente estava acostumado a ver que acabou o brasileiro, acabou o brasileiro. Galera, o brasileiro, eu vou com o Alan, o brasileiro é muito difícil, estamos muitos pontos atrás do Atlético Mineiro. Mas eles vão tropeçar. Eles tropeçaram contra a Chapecoense. Ninguém achava que isso ia acontecer. E eles perderam ponto para a Chapecoense. Só que o que tem que acontecer daqui para frente, para a gente minimizar esse impacto, é que quando eles perderem ponto, o Flamengo tem que fazer os pontos. Não adianta o Flamengo pegar um jogo que o Atlético empata contra a Chapecoense e o Flamengo empatar contra o Bragantino. Aquele jogo era crucial, uma vitória. Um candidato que também está no topo da tabela. Hoje o Bragantino, se não me engano, é o 5º ou 4º colocado. Uma equipe que está lá em cima. Então era um jogo importante. Não aconteceu, bola para frente, veio o Fortaleza e 3-0.
Então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Achei que o Flamengo mostrou um bom futebol. Tem alguns nomes assim que a gente ainda pode pontuar, como, por exemplo, o Mateuzinho teve um impacto negativo contra o Bragantino, Alan. O lance que sai o gol é um lance que ele dá um passe errado, proporciona uma jogada de perigo e a finalização do Bragantino. Mas ontem, contra o Fortaleza, foi um jogador que não deu oportunidade nenhuma pelo setor direito do campo do Flamengo, fechando muito bem na marcação e ainda por cima, indo muito bem ofensivamente. Então, assim, ponto muito positivo é que, por mais que alguns jogadores saiam para suas seleções, jogadores que aqui estão conseguem agarrar essas oportunidades. E o Mateuzinho foi um deles. Ontem, mais uma vez, apareceu um Lázaro na escalação. Ele consegue jogar um pouquinho no segundo tempo. Ontem, mais uma vez, depois de muito tempo, o João Gomes aparece. Então, assim, os garotos da nossa base, que a gente tanto quer, às vezes, uma oportunidade, né, Alan? Nunca tem as chances. As chances têm que aparecer agora. Mas aí eu vou levantar um ponto. Eu até, de certo modo, vou entender, mas eu não concordo com o Renato Gaúcho. Uma coisa é você colocar um moleque num jogo mais tranquilo, outra coisa é colocar um moleque num jogo mais complicado, num 0-0, num 1-1. Eu até concordo que é difícil, mas ele nunca vai ter oportunidade se não for nesses jogos com esses jogadores lesionados, com esses jogadores convocados. Então tem que colocar os garotos sim, porque eles vão dar conta do recado. Os garotos sabem o que é Flamengo, os garotos sabem. Eu fiquei muito feliz de ver o João Gomes ontem. Apesar de ele estar sem ritmo, esse período que ele ficou fora dos gramados, longe, o último jogo contra o Palmeiras, em setembro, deu para sentir que ele estava fora de ritmo. É mais ou menos esse o panorama, né? A gente tem que cobrar que o Renato use também a garotada, né, Alan? Então, assim, ontem foi bom ver o João Gomes entrar. Ele entrou bem, Cleito. Ele não tinha ainda feito uma boa partida com o Renato Gaúcho no comando. É verdade, seja dita, as oportunidades que ele teve, que o Renato Gaúcho acabou dando a ele não tinha conseguido ter uma boa apresentação. Estava errando passes bobos, passes curtos ali, milimétricos. Cara, e ontem ele acabou entrando e dando uma outra dinâmica. Foi pouco tempo, foi. Não foi muito tempo, né? E o adversário já estava meio que nocauteado. Então, mas mesmo assim foi importante para ele, para readquirir a confiança. A gente viu o Renato ter que improvisar o Bruno Viana, né? Ali como volante, e acabou não optando pelo João Gomes, talvez pela insegurança que teve nas oportunidades que o João Gomes teve para se apresentar. Mas ontem, na minha opinião, Cleitinho, ele entrou bem. Ele conseguiu entrar bem e espero que ele já tenha, né, seja um início, que seja um começo para que ele possa desfazer na cabeça do Renato Gaúcho uma impressão negativa que eu tenho certeza que o Renato acabou ficando do garoto. Já tinham até dito que teria a possibilidade do João Gomes ser emprestado, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do Natan e tudo. Eu sei que tem uma galera que não é fã do Natan, que xinga, acha um absurdo, né? A gente que reclamou do Natan ter sido vendido de forma precoce, com o Flamengo precisando de zagueiros, né? Eu confesso a vocês que entre o Natan e a do Léo Pereira, eu sou o Natan 10 milhões de vezes e sem ter que pagar R$1 a mais, porque o Natan já era nosso. Mas como, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, é sempre melhor ir buscar, né? Na casa dos outros ali, né? Visitar a casa dos outros é sempre mais gostoso do que ficar na sua própria casa. E esse foi um dos motivos aí que levaram a gente, infelizmente, né, a ficar com o Léo Pereira e não com o Natan.